Graça e paz, igreja, por graça bendita e divina misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, no culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso e também de aprendizado da palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo, todos os cultos cumprem o mesmo objetivo. Todos os cultos são prestados àquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E por que nós cultuamos a Deus? Nós homenageamos a Deus? Porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória. E por que estudamos a palavra de Deus? Nós estudamos a palavra de Deus porque nós queremos aprender dele. E neste aprendizado, conhecê-lo melhor. Então, nós primamos aqui por aprendermos de Bíblia. Sei que há vários outros recursos que os pregadores usam com propósitos que Deus conhece e sabe, e que nós, por termos aprendido ao longo da nossa existência acerca da palavra, porque a Bíblia, ela é palavra de Deus e ela tem poder de transformar o homem por completo em corpo, alma e espírito. E nós estamos estudando uma série aqui, do qual denominamos Elias o Profeta. E nós já, nas 18 mensagens que se completa hoje, 7 delas, inclusive com a que começamos agora, ela tem como título Oportunidade Desperdiçada. E nós estamos vendo aí quantas vezes Deus se mostrou benigno, bondoso, amorável e misericordioso para com Acabe, para com a família de Acabe, com o povo de Israel. E hoje nós vamos de 11 a 16 do capítulo 21, como subtema da oportunidade desperdiçada 7, o jejum da iniquidade. Isso mesmo que você está ouvindo. O jejum da iniquidade. E aí você pode me perguntar, mas pastor, há possibilidade de haver um jejum da iniquidade? Não só um, mas muitos, com propósitos escusos. E hoje nós vamos ver 2 pontos fundamentais acerca do jejum que agrada a Deus e acerca do jejum que desagrada a Deus. Então, vamos, aí você está de Bíblia aberta, nós também temos aí no monitor a leitura. Eu gostaria de pedir a você que acompanhasse. E os homens da sua cidade, os anciãos e os príncipes que moravam em sua cidade, fizeram-no como Jezabel lhes ordenara, conforme o escrito nas cartas que ela lhes tinha enviado. E promulgaram um jejum e assentaram a Nabote perante o povo. E vieram então 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E aqueles homens de Belial testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o tiraram para fora da cidade e o apedrejaram e o mataram com pedras. Depois enviaram a dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. E quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e morto, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita,
o qual não quis te dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas está morto. E ouvindo Acabe que Nabote tinha morrido, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o Jizreelita, para tomar posse dela. Senhor, tu que és rico em bondade e em misericórdia, se compadeça de cada um de nós que aqui estamos. E que, se porventura alguém não está de corpo, alma e espírito aqui, eu te peço em nome de Jesus Cristo, sobre a tua vontade e o teu poder, que nos traga todos cativos à tua palavra e nos ilumine com o teu Santo Espírito, para a compreensão, para o entendimento da mesma, para que não usemos da palavra para julgar aos outros, mas que usemos da palavra para cuidar de nós mesmos e aqueles que têm a missão, o chamado do Senhor para pregar o teu evangelho e a tua palavra, pregarem conforme o teu querer e a tua vontade, da forma como está escrito, da maneira como está na tua palavra. Eu te peço a tua divina graça e misericórdia e a sabedoria que vem do alto. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós, no culto de domingo pela manhã e de domingo à noite, discorremos aqui com relação a estas coisas que estava acontecendo. E se você que é o nosso ouvinte, o nosso Face ouvinte, YouTube ouvinte, você pode voltar e ver lá a mensagem 16 e 17, que fala do acontecido de Acabe querer comprar ou trocar com Nabote uma outra propriedade, porque ele queria fazer daquela propriedade uma horta para legumes e hortaliças. E como ele não conseguiu, emburrou, e Jezabel, sua mulher, vendo ele emburrado, deitado lá na cama, perguntou para ele o porquê que ele estava ali naquela situação e naquela condição, e ele, em meia verdade, fala para ela do acontecido. E ela disse: olha, você pode levantar, você pode comer, porque você é rei em Israel e eu vou te dar esta vinha. Como alguém pode dar a alguém alguma coisa que não lhe pertence? E aí, amados de Jesus Cristo, acontece algo mais grave. E como aqueles que andam distante de Deus, nunca se esqueça da gravidade das coisas que comumente acontecem. Um abismo chama um outro abismo. Ela pega papiro e escreve como se fosse Acabe, pega o anel do sinete dele, que é o carimbo dele, e convoca um jejum. Amados de Jesus Cristo, Jezabel convocando um jejum já é de se desconfiar qual é a finalidade dele. É conhecido dos que estudam a palavra de Deus acerca do jejum de Acabe, acerca do jejum que tem um propósito que não é da vontade de Deus e nem se jejua para matar ninguém e nem se prepara situações de constranger com propósitos escusos de colocar exposto em destaque para que
homens escolhidos a dedo, que são aqui de Belial, que são homens terríveis, homens da mais baixa qualidade e que não têm valores, não têm caráter, mas que fazem qualquer coisa para conseguir o seu intento, para receber o seu provento. Então, eles falam que aquele que está em destaque, e é impressionante, amados de Jesus Cristo, o poder político nas religiões que os soberanos exercem. Jezabel, intitulando-se Acabe, pede para que eles promovam o jejum aos príncipes e sacerdotes, novos e velhos, e que arrumem 2 homens de Belial, homens terríveis, para ficarem junto a Nabote no lugar de destaque. Como vimos no domingo pela manhã e no domingo à noite, quando alguém blasfema contra Deus, ele deve ser apedrejado e morto. Quando alguém blasfema contra o rei, ele deve ser apedrejado e morto. Então, é um jejum propositado a matar alguém. É impossível que um sacerdote de Deus, é impossível que alguém que tema a Deus vai promulgar um jejum. E o que é um jejum? O amado de Jesus Cristo, jejum, ele é ferramenta de consagração a Deus. Um jejum que agrada a Deus, ele tem princípios bíblicos e divinos para santificação do indivíduo ou dos indivíduos, dos regenerados em Cristo, dos transformados em Cristo, para melhorarem a sua condição e conduta em diversas áreas da sua vida. Como ser um melhor homem, como ser uma melhor mulher, como ser mais santo, como se abster das coisas da carne, dos vícios. Então você quer consagrar a sua vida, você é um homem ou uma mulher de oração, é um homem e uma mulher de leitura bíblica e quer melhorar, aproximar-se mais de Deus para alcançar de Deus uma graça de crescimento espiritual, então você oferece a Deus um jejum. E ele pode ser de sólido e líquido, ou só de sólido. As pessoas fazem muitos tipos de jejum com muitos tipos de propósitos. Mas há jejuns que agradam a Deus e há jejuns que se desagradam a Deus. E o jejum que você se propôs a fazer é por iniciativa própria para conseguir alcançar alguma coisa que seja da vontade de Deus para o seu crescimento espiritual. Você também pode jejuar por um filho, por uma filha, por um esposo, por uma esposa, por um parente, por um enfermo, por uma causa, uma situação jurídica, alguma coisa que você está precisando, que lhe é indispensável, que é necessária. Então você, na sua
intensificação gradual de orações, leituras, comprometimentos, você vai planejar um jejum. E aí, o tempo e o limite é você que determina diante de Deus. Deus jamais vai pedir para você: eu quero um jejum de 10, de 15 minutos, de 1 hora, de 10 horas, de um dia, de 2 dias, de 3 dias, de 40 dias. Jesus jamais vai dizer para você, para que você faça o jejum de Daniel, e é só comer legumes. Essas questões são questões análogas aos homens. Mas como o jejum, ele também é uma forma de renovar as forças espirituais nas dificuldades que se vive e as que porventura vier a acontecer. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. Mas um jejum para Deus matar os nossos inimigos? Não. Isso não agrada a Deus. Mas aquela pessoa, ela me faz muito mal. Não é o servo maior do que o Senhor, do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, perseguirão também a vós. Então eu vou jejuar para Deus matar quem me persegue. A Bíblia diz para abençoar os que nos perseguem e que não amaldiçoemos. Então há algumas questões que são práticas de alguns obreiros, de alguns pastores, bispos e até apóstolos, para matar a outrem. Esse jejum não agrada a Deus. Jezabel, ela conhecia a Bíblia, mas não conhecia a Deus. Jezabel, ela sabia como que o povo se comportava, como que o sistema era. E ela entra com permissão de Acabe, que quando as coisas são graves, ele fica para trás e ela toma a frente. Promulgou-se um jejum com o propósito de inventarem uma mentira com 2 testemunhas, que lá em Levítico fala, para quê? Para que Nabote fosse morto. Qual era o objetivo? Agradar a Deus? Abençoar a nação? Melhorar a vida do povo? Não, o propósito daquele jejum era matar Nabote. E é impressionante, amados, como que as coisas elas são feitas. Jezabel não está no jejum. Acabe não está no jejum. Quem está no jejum convocado? O povo de Israel. Quem está no jejum? Os príncipes. Quem está no jejum? Os sacerdotes. Quem está no jejum, no lugar de destaque? Nabote. Levanta o homem para enterrá-lo. Quem está próximo a Nabote? 2 homens perversos. Por que eles estão ali? Por causa do jejum que agrada a Deus? Não. Eles estão ali porque receberam a incumbência de, em um determinado momento, se levantar e dizer: Nabote blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei. O que a lei manda? A matar. Amados de Jesus Cristo, a graça
é diferente da lei. E vocês, quando vê a nossa justiça, aquilo que simboliza a nossa justiça naquela esfinge daquela mulher com os olhos vendados e com a balança. A lei é cega. E é na boca de 2 ou 3 testemunhas que a lei. Mas quando Deus, não é que a lei é ruim. A lei é de Deus. Se eu disser que a lei é má, é mentira. Estou pecando contra Deus. Porque quem escreveu a lei foi o próprio Deus. Então, quando você for falar mal da igreja de alguém que diz que guarda a lei, lava a sua boca. Porque a lei de Deus é perfeita. O Salmos fala isso no 119. E refrigera a alma. A lei de Deus é perfeita. Mas aquele que lê e julga a lei é imperfeito. E a lei é estatuto perpétuo. E é para os judeus. Eu sou brasileiro. Vivo na era da graça. Mas não roubarás, não dirás falso testemunho. O que os dois homens perversos de Belial fizeram? Deram falso testemunho. Acabe não estava, Jezabel não estava, mas Nabote estava. E os 2 homens disseram, e Nabote não teve argumento para dizer que aqueles 2 homens estavam mentindo. É o mesmo que estão fazendo agora com aquelas pessoas que foram pegas no acampamento e levadas lá para aquele ginásio de esporte e viraram terroristas que iam dar um golpe no nosso país. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. As coisas são armadas e o simples entra. Poxa vida, alguém que teme a Deus, que ama a Deus e que entende o princípio da convocação, ali não foi um convite. Ali o mundo político da época, juntado ao mundo religioso, convocou a toda a nação para um jejum. Que jejum? É o jejum da iniquidade. Porque o princípio e o propósito não tem nada a ver com Deus. Às vezes se participa de movimentos espirituais, e estou aqui, não está em vídeo, entre aspas, com propósitos escusos, para alguém conseguir de alguém alguma coisa. Ou de alguém, em nome de Deus, daquilo que aparenta ser santo, mas que por detrás tem coisas que não tem nada a ver com Deus. Jejum é importante? É. Da forma correta. A pessoa que teme a Deus, ela sabe que Deus sabe de todas as coisas. E teme. E de fato, nós somos pessoas que, nas nossas avaliações, em detrimento das situações e condições, sem ter quem nos socorra no mundo físico, tem que se recorrer a Deus. Deus sabe da necessidade, mas a urgência, a ansiedade, a dificuldade é tão extrema e a confiança é tão grande que a pessoa faz o sacrifício. E se formos atentarmos para a palavra de Deus, Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Mas Deus não rejeita jejuns.
eu já consegui muitas coisas com oração, leitura bíblica e jejum. Leitura bíblica na cidade de Barueri foi conseguida através de leitura bíblica aqui, oração aqui e jejum aqui. Eu vinha aqui quando nós fizemos as jornadas de oração e de leitura bíblica aqui, e algumas pessoas achavam que era uma competição entre os adolescentes, os jovens, os adultos, as senhoras e os homens, pulavam páginas. Mas o nosso propósito era nos levar a leitura bíblica na cidade de Barueri. E às vezes esse pastor entrava aqui dentro lá da igreja e ficava aqui 2 dias, 3 dias, sem se alimentar. Não sem beber água, mas sem se alimentar. Então eu vinha e ficava aqui dentro. Porque tinha o desejo de fazer a leitura bíblica ininterrupta lá na cidade. E nós fizemos por 3 vezes. E 578 almas se manifestaram. Milagres aconteceram. Pessoas ficavam sentadas às cadeiras, principalmente na primeira leitura bíblica, até 4, 5 horas para ler 5 versículos. Ouvi um testemunho do então prefeito da cidade, naquela época, Rubens Furlan, que ele passou ali no centro de carro e ele sentiu alguma coisa muito diferente. E que ele sentiu em o seu corpo, com arrepios. E ele, na reunião lá entre os pastores, disse: arrepios que eu nunca senti na minha vida. E o que Deus fez ali foi maravilhas. Então, você deve se preparar para. Às vezes nós temos alguma pessoa que é da nossa família, que tem dificuldades em andar no caminho, em viver na presença, que o inimigo... Então é necessário que você e Deus... Mas quando fizer jejum, você não precisa falar para ninguém, você não precisa se mostrar que você está em jejum com aquela cara, com os olhos, com olheira. Não. Comece com uma oração. Leia a Bíblia. Ouve hinos. Uma das coisas muito boas para jejuar é para as palavras torpes que saem da nossa boca. Xinga muito, besteia muito, fala mal muito lá da vida dos outros, cuida muito da vida dos outros e não cuida lá da própria vida. Tem que orar, ler a Bíblia e fazer jejum. Porque o inimigo anda em derredor e quer neutralizar. E Deus nos chamou para sermos vitoriosos, para vencermos o maligno. Então, eu tenho que usar as ferramentas de Deus. O jejum que agrada a Deus é para crescimento do servo, para renovar as forças, para enfrentar as dificuldades. E as maiores dificuldades que enfrentamos são com o maligno. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. É contra os principados, é contra as potestades. Então eu me revisto de toda a armadura de Deus. E o jejum é uma ferramenta. Amados de Jesus Cristo, jejum é a ferramenta de consagração a Deus e que agrada a Deus. O jejum que desagrada a Deus é como este aqui que nós vemos de 11 a 16 do capítulo 21, que é para destruir a vida de Nabote, para tomar posse da sua vinda, pessoas se santificarem para fazer mal às outras pessoas com a capa de piedade, com a capa de misericórdia, com a capa de honestidade, com a capa de santidade. É um engodo. E que aqueles que tais coisas fazem vão prestar conta com aquele para qual
o jejum é oferecido. Deus não se deixa escarnecer. Pode fazer um movimento, pode ter a aparência, mas Deus sabe qual é a intenção. Deus sabe a intenção do coração, sem que saia uma palavra da minha boca. É isso que tudo conhece. Amados, às vezes o verdadeiro jejum é atender ao pobre nas suas necessidades. É socorrer os aflitos. É abençoar aqueles que perseguem. É abençoar aqueles que maldizem. É abençoar aqueles que na nossa frente são uma coisa e atrás é outra. Amados de Jesus Cristo, há muitas coisas envolvidas. Às vezes a gente pode até perecer, como Nabote pereceu. Mas Nabote pereceu fazendo a vontade de Deus, obedecendo a lei de Deus. Por que Nabote não vendeu a sua vinha? E aqui dá uma mensagem muito grande a respeito da sua vinha. Vamos imaginar que a sua vinha seja a sua salvação. Salvação não se negocia. Salvação não se troca por nada. É um presente, é uma herança que vem de Deus. Então essas questões são questões importantíssimas para entendermos. Um jejum de iniquidade, pervertido por perversos. Qual é a tua causa? Qual é a tua necessidade? Você está bem? Você sabe quem é Deus? Sabe o que Deus pode fazer? Você tem condição. Eu sou diabético. Se eu for fazer jejum, eu tenho que ser curto. Porque eu sou de glicemia alta e baixa. Vou jejuar 2 dias. Vou entrar em hipo. Mas eu posso fazer jejum de alimento? Não dá. Vou fazer jejum de língua. Vou deixar de falar mal da vida dos outros. Vou deixar de fazer fofoca. Vou deixar de falar palavrão. Vou deixar de... Dá para falar muitas coisas. Dá para se abster das coisas. Então, quando eu vou fazer um propósito, vou trabalhar no meio de gente ímpia, que fala piada, que fala besteira, mas eu vou me manter de boca fechada. Para mostrar para que quem se mistura com os porcos e tem jejum e tem propósito, não come farelo. Nossa boca, ela deve ser fonte de uma água só, doce, não água salgada. Então dá para se fazer jejum de muitas coisas. Dá para se fazer muitas coisas. O que é mais difícil para você? Eu não fico sem comer cuscuz. Eu vou usar vocês dois aí que são cuscuzeiros. Você também é cuscuzeira? Você gosta? Mas você tem um filho, você tem uma irmã, você tem um parente que precisa de alguma coisa. Você ama esse parente e você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que lê Bíblia, você é uma pessoa que tem bom testemunho, que anda na presença de Deus, mas puxa vida, os dias estão passando e eu não vejo essas pessoas salvas. Eu não gostaria de sair dessa vida sem que elas estivessem salvas. Eu sei que a tua palavra é verdade, que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo e a tua casa. Então eu vou, Senhor Deus, não
pressionar o Senhor, dizendo que eu estou fazendo a minha parte para que o Senhor faça a sua. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu quero tanto, eu desejo tanto, que eu abro mão daquilo que eu mais gosto. E aí, no caso, é o cuscuz. Eu consegui, graças a Deus, a não tomar mais refrigerante. Eu não tomo nem refrigerante e nem suco. Não bebo água gelada, só água natural. Eu abri mão por quê? Primeiro porque eu tenho muitos problemas de saúde. Eu disse aqui no domingo passado à noite, tomo 7.200 comprimidos por ano. 600 por mês. E até funciona assim, tá? Doente, se você procurou o médico e ele te receitou, tome. Obedeça. Todas as pessoas que o Senhor Deus curou aqui dentro dessa igreja e nos lugares por onde esse pastor já esteve e já presenciou milagres de Deus. Faça o que o médico manda e traga o atestado. Continue até o médico dar alta. Porque Deus é tão misericordioso e bondoso que deixou para nós, médicos, para nos examinar, para cuidar da gente. Aí tem uma série de outros mecanismos da medicina, de avaliações do nosso sangue para identificar com medicamentos para combater. Eu tenho um só comprimido que nele tem 16 princípios ativos. E se eu não tomá-los, eu vou a óbito. Mas é como eu vou a óbito? Eu sou obeso, mórbido, e minha mulher, ela pesa 1/3 do que eu peso. Eu vou ficar na cama. E para mexer um brutamonte desse em uma cama, então, em amor à minha esposa, eu me cuido. Porque eu não tenho nada a perder. Eu tenho certeza da minha salvação. E os medicamentos trazem algumas consequências. Mas é melhor as consequências que o medicamento traz do que as consequências que nós teremos se não tomarmos o medicamento. Uma palavra que serve para muita gente, tá? Tome o seu remédio. Esse negócio de chazinho é muito jóia, mas o medicamento é melhor. Quem dá muito chá para os outros é pai de santo. É benzedeira. Ou eu estou errado? Então, amados de Jesus Cristo, tudo tem um propósito. Bom ou mal? Aquilo que é bom vem do bem e agrada a Deus. Aquilo que é ruim vem do maligno e desagrada a Deus. Então aqui cabe muito bem, nesta jejum da iniquidade, de Acabe e de Jezabel, a nós nunca intentarmos usarmos de ferramentas que servem para aproximação de Deus para trazer sobre a nossa vida maldição.
Eu disse no domingo passado que Elias apareceria hoje aqui. Mas o jejum é muito importante. E eu deixei o Elias para domingo cedo. Elias vai estar de volta no domingo cedo. Ele pede desculpas por não ter vindo hoje, mas domingo cedo Elias vai estar falando com Acabe, que foi tomar posse daquilo que ele queria para plantar legumes. Está lá dentro da vinha de Nabote. E quem que aparece lá? O que viestes fazer, inimigo meu? Ele vai dizer que o jejum foi rejeitado e que vai haver morte. E que para Jezabel, que tomou a frente, de que ela seria comida por cães. E que todos os seus parentes que fossem mortos na cidade seriam comidos por cães. E tinha muito parente. E os que fossem mortos nos campos fossem comidos pelos corvos. Eles não eram dignos nem de apodrecer, como todo o ser humano faz. E os cães que lamberam, os mesmos cães, que lamberam o sangue de Nabote no lugar, vai lamber o sangue de Acabe. O jejum da iniquidade traz morte. Se você é inteligente, não faça jejum para prejudicar a vida de ninguém, nem a sua. Porque quem tal prática faz, prejudica-se a si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe e nos dê sabedoria, porque inteligente todo mundo é, mas sabedoria poucos têm. E diante de Deus nós devemos ser sábios. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus fala ao nosso coração. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por Jesus, teu Filho, nosso eterno e amado Salvador, ter morrido no nosso lugar. E por ter nos dado, Senhor Deus, mais do que uma vinha, ter nos dado um lugar com o Senhor, no lugar onde Ele preparou para que nós estivéssemos onde Ele estivesse. Quero te louvar pela tua palavra, porque o Senhor Deus nos orienta, nos adverte, és longânimo para conosco, vai dando oportunidades para que a gente vá endireitando as nossas veredas e os nossos caminhos. Eu te peço misericórdia para esta igreja e para o povo do Senhor e aqueles que ainda não são, mas que chegarão a ser por intermédio da tua palavra, a saber o que agrada ao Senhor e o que desagrada ao Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.